Nesse terceiro vídeo, a gente vai lidar propriamente com as questões ligadas à sala de aula. Quer dizer, como que a gente relaciona esse conteúdo de artes híbridas, esse conteúdo de arte contemporânea na sala de aula? Como que a gente propicia experiências interessantes para os alunos aqui? Uma informação importante é como a gente lida, como a gente recebe e como a gente constrói conhecimento e informação, né? A gente tinha um procedimento, uma prática de receber informação que era muito unilateral. Você tinha quem produzia conteúdo e aí você tinha quem consumia esse conteúdo, né? E a partir do desenvolvimento de várias ferramentas tecnológicas, a gente tem um outro tipo de procedimento. A gente pode aprender e receber esse conteúdo, mas a gente também pode produzir, e produzir no sentido de compartilhar de uma maneira muito rápida. A gente sempre pode produzir conteúdo, mas a forma com que isso é integrado à recepção dessa informação, ela é muito intensa e muito próxima, né? Se antes a gente produzia conteúdo e isso ia para alguns lugares e tinha um procedimento mais lento, hoje em dia o que a gente recebe de informação vem muito misturado. Então tem um conteúdo que é produzido pela imprensa mais oficial, tem um conteúdo que é produzido pela academia, tem um conteúdo que é produzido por pessoas comuns que estão comentando. Então a gente tem esse procedimento de se relacionar com o conhecimento que mudou bastante, né? E são procedimentos que são próximos também da arte contemporânea. Então a gente se apropria, a gente recorta, a gente sobrepõe, a gente replica, a gente repete, a gente discute. Tudo isso também está muito ligado com a prática da arte contemporânea em si. Então é bastante importante pensar que a apreensão do mundo já vem para esses alunos nesse parâmetro, né? É daqui que a gente está partindo para pensar em como eles estão vendo e agindo sobre o mundo também. Uma outra coisa importante também para a gente pensar no nosso procedimento de sala de aula é que a gente também vem de uma herança de educação que é bastante modernista, né? A gente também está muito acostumado a categorizar as coisas, né? Então, assim, é muito importante que quando você for lidar e trabalhar com arte híbrida com a sua sala, com os seus alunos, é muito importante que esteja claro que arte híbrida não é um assunto facilmente definível. A gente não vai criar uma caixa em que tudo vai caber ali ou que a gente vai conseguir facilmente separar as coisas. Na verdade, a ideia é um pouco o contrário, né? É como é que a gente vai investigar as especificidades dessas matrizes combinadas, né? Como é que isso pode acontecer. Então, eu acho que é também uma boa oportunidade para a gente pensar na própria estrutura da escola, né? Se a gente for pensar na escola, as disciplinas que são oferecidas, elas são bastante compartimentadas. Então, se eu vou tratar de ciência, eu tenho lá um momento para tratar de ciência. Dentro das ciências também tem uma separação, se é física, se é química, se é biologia, português, matemática, enfim, a gente tem essa separação do campo de conhecimento muito marcada na escola. Então, o momento de lidar com o assunto arte híbrida pode ser também o momento de lidar com a mistura dessas coisas, a mistura desse conhecimento e, mais importante ainda, a percepção de que esse conhecimento pode ser construído de uma forma integrada e não só de uma forma compartimentada. É um bom momento para experimentar, trazer outras coisas para a sala de aula, como um assunto intenso, de fazer parceria com outros professores, de pensar em outros jeitos de lidar e, na verdade, conduzir mesmo esses processos dentro da sala de aula. Por exemplo, como que a gente pode mudar o procedimento na sala de aula, mudar o jeito de pensar? Geralmente a gente tem um tema, a gente quer se aproximar desse tema, a gente quer também, de alguma forma, entregar esse conteúdo para os alunos, né? Então, como que a gente pode partir de uma outra coisa para investigar, por exemplo, a linguagem, né? Então, uma sugestão, uma ideia é começar a partir de um tema que surja deles. O que está, de alguma forma, inquietando aqueles alunos naquele momento? Então, por exemplo, a gente pode imaginar que, sei lá, uma porta de entrada para algum lugar da escola foi fechada e mudou completamente a circulação dentro daquele lugar, dentro do espaço da escola. Isso pode ser uma questão que esteja inquietando os alunos e não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com matemática, enfim. Mas se a gente parte de uma questão que tem a ver com o universo deles, a gente pode então pensar em como apresentar
uma reflexão sobre isso, uma sugestão de como resolver, uma situação em que eles vão criar uma coisa nova a partir dessa dificuldade. Enfim, um mote qualquer que seja ligado ao universo deles, e a partir daí vem a investigação de que linguagem nós vamos usar. Quer dizer, qual é a linguagem que se junta com aquela inquietação, né? E a partir do momento que isso for definido, em que área que a gente vai buscar ajuda, né? Isso é ligado só à área de artes? Claro, a gente vai lidar com questões estéticas, a gente vai lidar com questões de forma, mas a gente pode pensar em narrativa, a gente pode chamar ali o professor de português para dar uma ajuda e pensar um pouco em trabalhar junto essa questão da narrativa de um vídeo, por exemplo, se for o caso, e a gente vai lidar com linguagem de vídeo e com narrativa. A gente pode pensar em usar um objeto que é tão corriqueiro para eles como o celular, que pode fazer registros, que pode fazer, enfim, sequências do tempo acumuladas ali, e como é que a gente vai lidar com isso? A gente pode pensar em calcular o tempo que leva para as pessoas darem a volta nessa porta que está fechada, então vamos chamar um professor de física e de matemática para ver como é que essa integração pode acontecer. Enfim, eu acho que é uma chance muito boa de pensar que se a gente está lidando com linguagens híbridas, né, a gente também pode lidar com procedimentos híbridos, e a gente pode lidar com uma modificação na rotina dessa aula, desses procedimentos escolares. Outra coisa que preocupa bastante, que acho que vale a pena a gente pensar, é como que a gente é capaz de avaliar um processo como esse, né? É uma dificuldade, você imagina que você vai abrindo para outros procedimentos, para outras possibilidades de experimentação, como é que a gente lida com a avaliação? Então, eu acho importante também a gente ter em mente o processo do aluno, né? Se ele está trabalhando numa investigação, como é que esse processo aconteceu? Talvez a gente não tenha um ponto comum de chegada em que a gente pode dizer no dia tal, então, vocês vão entregar uma coisa e essa coisa vai ser capaz de nos dar elementos de avaliação. Talvez ela seja capaz de nos dar alguns, mas é muito importante que a gente também esteja atento em todo o processo, quer dizer, o quanto esse aluno de fato desenvolveu, investigou, propôs, criou, errou, voltou lá e fez de novo. Às vezes essa volta ao começo também indica uma questão importante de procedimento ali, né? Então eu acho que é uma coisa para avaliar de fato, quanto o processo nesse caso também tem que entrar dentro dessa avaliação, né? O resultado final ele é apenas um dos índices possíveis de avaliação. Então, se a gente pensa em arte híbrida, a gente pode pensar também que a gente tem aí à nossa disposição qualquer possibilidade de transformação, desde que a gente se aprofunde e pegue e resolva agir dentro dessa perspectiva. E aí fica o meu convite então para vocês e para os alunos, para a gente criar e pensar o mundo de um outro jeito, como poderia ser.